Olha para a pessoa do teu lado e fala para ela: aquele que te fez a promessa tem poder para cumprir com a promessa. Bate-se no seu peito assim e fala assim: aquele que me fez a promessa tem poder para cumprir a promessa. Diga glória a Deus essa noite. Todos nós conhecemos a história do pai Abraão, quando Deus o chamou para uma obra específica na terra. Ele teve um chamado do Senhor Deus para cumprir uma missão, e ele obedeceu esse chamado de Deus. Esse chamado de Deus, a vida de Abraão não foi fácil. Deus teve que separá-lo da sua família, tirá-lo da sua terra, tirá-lo do meio da sua parentela, para que então ele pudesse iniciar um processo a chegar aonde Deus gostaria que ele chegasse. E todo esse processo, esse período que Abraão enfrentou na sua vida, foram momentos de muitas dificuldades, momentos de muitas aflições na sua vida. Até então, quando Deus o chama, Deus não faz promessa com ele a respeito de filhos. Se você ler Gênesis capítulo 12, você vai ver que Deus faz promessa a ele, mas não o promete filhos. Deus promete a ele uma terra, e diz a ele que daria a ele uma terra, e que era uma terra boa. Deus promete enriquecê-lo. Deus promete fazer dele grande, um nome poderoso na terra. Você pode ler Gênesis capítulo 12, em momento nenhum você vai ver Deus prometendo a ele filhos. Deus promete a ele dinheiro, riqueza, poder e autoridade. Às vezes nós até então pensamos que Deus não promete essas coisas às pessoas, mas isso não é uma verdade biblicamente falando, pastora Marleide. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, diácono Bruno, vamos observar que Deus faz essa promessa a Abraão. Deus promete fazer dele um homem grande. Deus promete enriquecê-lo. Deus promete engrandecer o nome dele. Promete dar a ele terras, e uma terra boa, que mana leite e mel. Abraão se motiva com essa promessa. Ao longo da sua caminhada, Deus faz algumas promessas para Abraão. E a primeira promessa que Deus faz a ele está correlacionado com a sua forma de pensar até então. Quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo e nossa jornada, ainda somos imaturos, ainda somos precoces, e Deus não pode revelar a nós coisas profundas. Como que Deus vai falar com uma criança na fé de coisas profundas? Claro que essa criança não vai entender a linguagem e a comunicação que Deus fala conosco a priori no início da nossa fé. É diferente da forma que Deus vai falar conosco ao longo da nossa caminhada com Ele. Porque no início da fé nós não entendemos de coisas espirituais, nós não compreendemos de coisas espirituais. Então Deus tem que falar conosco de coisas carnais, de coisas terrenas. Até então, quando Deus chama Abraão, ele é um menino na fé, sem experiência com Deus, imaturo. E Deus fala para ele de coisas naturais, de coisas normais, de coisas comuns, de coisas da terra. Mas ao longo do que Abraão vai caminhando com Deus, tendo experiência com Deus, desenvolvendo a sua intimidade com Deus e se aprofundando espiritualmente, Deus vai mudando a sua linguagem e vai falando de forma diferente e mais profunda com ele. E isso não é diferente conosco. Quando nós aceitamos a Cristo e começamos a nossa caminhada com o Senhor, Ele nos faz promessas, e promessas correlacionadas às coisas da terra. Quantos de vocês já receberam uma promessa de Deus dar um carro? Já ou não já? De Deus dar uma casa, sim ou não? Quem já recebeu essa promessa? De Deus dar para você uma condição financeira melhor? E sim, Deus promete essas coisas. Mas essas coisas são coisas naturais, meus irmãos. São coisas carnais, são coisas da terra. E ao longo que você vai desenvolvendo a sua caminhada com Cristo, amadurecendo na presença do Senhor e desenvolvendo o seu chamado, a sua intimidade, a sua comunhão com Ele, então Ele vai falando com você de forma diferente. Ele vai falando com você de forma mais íntima, e Ele vai começando a se manifestar para você mais intimamente, e vai revelando para você que o que Ele tem para você vai muito mais além de que um carro, de que uma casa, do que dinheiro. É muito mais profundo do que você imagina. São coisas espirituais
espirituais, são coisas sobrenaturais que estão correlacionadas com a sua obra. Eu já quero liberar uma palavra profética para você que me ouve aqui esta noite. Não adianta o inimigo se levantar contra a tua vida. Pode até tramar, pode até planejar, mas a promessa de Deus se cumprirá. Só quem recebe da glória para Deus hoje. Só quem recebe da glória para Deus hoje. Entenda que Deus fez promessas naturais para Abraão, né, pastora Marlene? Prometeu dinheiro, riqueza, fama, poder, autoridade e terras. Só que agora, essas promessas não são tão difíceis de se cumprir, pastora Fabiana. Não são tão difíceis de se cumprir. Porque Deus é dono do ouro. Se Deus quiser, meu irmão, Deus muda a sua condição financeira assim, ó. Muda ou não muda? Se Deus quiser, você dorme pobre e acorda milionário. Eita, era pra gente dar glória a Deus mais alto. Era ou não era? Se você não der glória, eu dou 2 por você. Glória, glória. Eita, glória. Irmão, se Deus quiser, para alguém com carro 0 quilômetro, eu falo assim, ó, que Deus mandou dar pra você aqui, ó. Toma aqui a chave. Quem toma posse da chave, diga glória a Deus. Irmão, Deus pode incomodar alguém nesta noite, falar assim, ó, faz um pix para ela de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000. Quem toma posse da glória a Deus. Pode ou não pode? São coisas simples e fáceis de Deus realizar na vida de alguém. E é bem verdade que Deus cumpriu essa promessa na vida de Abraão. Diz a Bíblia que ele se tornou um homem riquíssimo. Ele tinha muitas posses, muitos escravos. Abraão naquela época, né, poderia se ter escravos. Era normal. Obviamente que ele tratava os seus escravos como se fossem pessoas da sua própria família. A ponto que Abraão chega a perguntar para Deus, Senhor, quem assumirá toda a minha riqueza? Será que é Eliezer, o Damasceno, o escravo da minha casa? Este que é o mordomo da minha casa, ele vai assumir? Porque eu não tenho filhos. Abraão chega a questionar isso para Deus. Quem vai herdar toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, o seu gado, as suas ovelhas, os seus camelos, o seu dinheiro, a sua riqueza? Ele era muito rico. A promessa se cumpriu, a qual Deus fez. Mas agora Deus vai fazer uma promessa para ele, mirabolante. Uma promessa impossível de se cumprir. Porque a priori é assim. Deus te promete coisas que são até fáceis de se cumprir. Deus promete um emprego bom, uma casa boa, um carro melhor. E isso Deus cumpre na sua vida. Mas ao longo que você vai crescendo, amadurecendo, desenvolvendo a sua fé no Senhor Deus, Ele vai chegar a um ponto que vai te fazer promessas, que você vai olhar para essa promessa e vai dizer assim, como é que isso vai acontecer? Como é que Deus vai cumprir? Porque à medida que você cresce e amadurece na fé, Deus começa a desenvolver outro tipo de relacionamento com você, mais íntimo ainda. E Ele vai te fazer promessas, que você vai olhar para elas e vai dizer, meu Deus, como é que esta promessa vai se cumprir? Como é que isso vai acontecer? Quando Abraão já tem quase 100 anos, Deus aparece a Abraão e diz, você vai ser pai, Abraão, e vai ser pai de multidões. Eu não vou te dar só um filho não, rapaz. Eu vou fazer você ser pai de multidões. Mas Deus, como é que isso vai acontecer? Não importa para você como eu vou fazer. O que importa é você continuar acreditando. Se você crê na promessa, diga glória a Deus. Eu quero fazer 2 perguntas para você essa noite. A primeira pergunta é: você recebeu promessa de Deus? Quem recebeu promessa de Deus, levanta a mão. Essas promessas podem vir de várias formas. Essa promessa pode vir através de um profeta. Essa promessa pode vir através de um sonho. Essa promessa pode vir através de uma revelação. Deus pode fazer você saber dessa promessa de várias maneiras. Ele mesmo pode usar alguém para falar com você. Ele mesmo pode dar um sonho para você. Ele mesmo pode dar uma revelação para você. Segunda pergunta que eu te faço essa noite, já que você disse que tem a promessa, Deus te fez alguma promessa difícil aos olhos humanos de se cumprir?
recebeu essa promessa, levanta a mão. E é sobre esta promessa que eu quero falar com você essa noite. Porque a promessa que Deus te faz sobre coisas, é muito fácil de Deus cumpri-las. Sim ou não? É muito simples de Deus realizar. Deus pode fazer isso agora mesmo. Mas já existem promessas, e essas são as mais difíceis e mirabolantes, que Deus não vai cumprir de uma hora para outra. Porque a promessa envolve você e Ele. Você e Ele. Você em que sentido? De estar pronto para viver a promessa que Deus fez. De estar preparado para viver a promessa que Deus te fez. Porque eu não sei você, mas eu não sou o mesmo do ano passado. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Você é o mesmo do ano passado? Estamos em transição constantemente. E Deus prepara essa transição e esse tempo de amadurecimento e aperfeiçoamento para que possamos estar preparados até que chegue o dia que Ele cumprirá a sua promessa. Você está no processo, Deus está trabalhando na sua vida. Você está em uma fase, mas eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite de hoje, que vai valer a pena você viver esse processo, passar por esse treinamento, enfrentar esse aperfeiçoamento, até chegar o tempo que Deus cumprirá a promessa na sua vida. Alguém crê nisso? Diga glória a Deus. Ei, quando Deus te faz uma promessa, aos olhos humanos, impossível de se cumprir, mas quem ouve você receber a promessa, são 3 sujeitos. Vamos utilizar uma linguagem, Diácono Bruno, didática aqui essa noite. Primeiro sujeito, o inimigo da sua alma. Ele ouve a promessa, pastora Marlene, e ele sabe que quem fez a promessa tem poder para cumprir a promessa. Diga glória a Deus. Ele sabe que Deus não erra, Deus não engana, Deus não mente, Deus não falha. Ele sabe que Deus tem poder para cumprir a promessa, seja lá qual for. Sabe por quê? Porque o inimigo da sua alma viu quando Deus tirou José da cadeia e colocou na cadeira de Faraó. O inimigo da sua alma, da nossa alma, viu quando Deus tirou Davi do pasto e colocou assentado no trono. O inimigo da nossa alma viu Deus tirar reis, levantar reis, derrubar nações, levantar nações. Ele sabe que Deus tem poder para fazer o que Ele bem quiser e entender. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Então olhe para mim. Você será agora foco do inimigo, centro das atenções, porque ele vai tentar de todas as maneiras e formas, pastor Marlene, fazer com que você desista da promessa. Porque o problema não é quem prometeu. Está escrito, nós lemos, que aquele que fez a promessa tem poder para cumpri-la. Só que o inimigo vai lutar com todas as suas forças para te desanimar, para te entristecer. E o inimigo vai utilizar fenômenos da natureza. Coisas vão começar a dar errado. O inimigo vai utilizar pessoas. Pessoas serão usadas pelo inimigo para tentar entristecer você, cansar você, fadigar você. E de repente, no meio desse processo todo, você se sente desanimada, você fica cansada. E o problema não é você não, você está lutando. O problema são essas lutas que sobrevêm contra você. E você começa a questionar, porque o segundo sujeito da promessa é você. Você recebeu a promessa e agora você começa a questionar. Questionar o quê? Se vale a pena. Questionar se vale a pena continuar, pastora Marlene. Se vale a pena sofrer tanto por uma promessa que Deus fez. E de repente você cansa, e o cansaço
cansaço gera desânimo, e o desânimo te fadiga, e a fadiga te entristece, e a tristeza te faz querer desistir e parar. E de repente um belo dia você acorda de manhã e diz assim: eu não vou mais continuar, vou desistir da promessa. Mas quando você pensa em desistir da promessa, Deus já está preparando um refúgio para você. O inimigo já está cantando, e o inimigo já está celebrando, porque você vai desistir. Mas quando o diabo pensa que você vai parar, então o Senhor vem com refrigério, o Senhor vem com renovo, e mais uma vez te coloca de pé. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui essa noite. Levante as suas mãos, porque eu libero uma palavra profética. É noite de renovo. Deus renovará as suas forças e te colocará de pé. Você tem todos os motivos para desistir, mas você não vai desistir, porque a mão de Deus te sustenta aqui essa noite. A mão de Deus te levanta essa noite. Eu vejo a mão de Deus colocando pessoas de pé aqui essa noite. Aleluia! O Senhor Deus te levanta mais uma vez, te renova mais uma vez, te coloca de pé mais uma vez. E assim como Abraão, você continuará crendo que aquele que fez a promessa cumprirá a mesma. Se você crê nesta palavra, pelo amor de Deus, dá um brado de vitória. Terceiro sujeito envolvido quando Deus te faz uma promessa são as pessoas que começam a despontar com inveja de você, porque agora você passou a ser uma ameaça para algumas pessoas. E algumas pessoas olham para você e tentam parar a tua caminhada, frear a tua jornada, prejudicar você no meio desse processo. E sabe o que te fortalece? Sabe o que te mantém de pé? Sabe o que não deixa você desistir? Não é a sua força, não é a sua capacidade, não é a sua habilidade humana. O que não deixa você desistir é lembrar-se que aquele que te fez a promessa é fiel para cumpri-la. Aleluia! Aquele que te fez a promessa é fiel para cumpri-la. Deus está renovando as forças de pessoas aqui essa noite. Se você sente esse renovo na sua vida, levanta a mão para dar glória a Deus, porque não era nem para você estar aqui mais, mas o Senhor te colocou de pé mais uma vez, o Senhor te levantou mais uma vez, o Senhor te renovou mais uma vez, e você está de pé para a glória de Deus. Eu posso ouvir um brado de vitória hoje. Olha para mim. O mundo inteiro vai vir contra você. É difícil ouvir isso, não é? O mundo inteiro vai se levantar contra você por um motivo. Sabe qual é? Para você desistir da promessa que Deus te fez. Porque todos sabem que quem fez a promessa tem poder para cumprir. Mas se você desistir da promessa, então ela não vai acontecer. Não é porque Deus não tem poder para cumprir, é porque você decidiu desistir. E decidiu desistir porque você está cansado, você está desanimada, você está fadigada, você está sufocada com tanta dificuldade. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. Olha para mim. Lute para não desistir da promessa, porque quando ela se cumprir, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena perseverar. Aleluia. Alguém já está acreditando e está dando glória a Deus. Alguém vai olhar para você e vai dizer: foi sorte, mas você sabe o quanto que você sofreu para chegar onde chegou. Alguém vai olhar
olhar para você e vai dizer: privilegiado. Mas você sabe o quanto você chorou para chegar onde chegou. O importante é você sair daqui hoje decidida a não desistir da promessa que Deus te fez. Eu quero ouvir um glória para Jesus essa noite. Eu quero ouvir você mandar um glória para Deus hoje. Eu quero ver você adorar Ele hoje. Abraão sofreu e teve que crer quando ninguém acreditava. Sara riu, todos duvidaram, mas ele sozinho acreditou. Não precisa muita gente acreditar, só precisa você crer e não desistir da promessa que Deus te fez. Coloca a mão no coração essa noite. Eu te faço uma terceira pergunta: qual foi a promessa que Deus te fez? Você consegue visualizar? Você consegue falar para você mesmo? Você consegue se lembrar da promessa que Deus te fez? Qual foi a promessa que Deus te fez? Está difícil, não é? A luta está grande, não é verdade? A batalha está travada. E o inimigo quer que você desista da promessa. Mas eu quero dizer para você essa noite, como homem de Deus: não desista da promessa que Deus te fez, porque aquele que fez a promessa tem poder para cumpri-la. Oh, aleluia. Alguém já está dando glória a Deus aí? Continue de cabeça erguida, continue lutando, continue de pé. Se você tropeçou, caiu, se levante, prossiga na sua caminhada, porque a promessa vai se cumprir. Você vai contar o testemunho, vai fazer o culto de ação de graças. Grande vai ser a tua vitória. E mais uma vez, aqueles que queriam ver a tua queda, a tua derrota, o teu fracasso, vão se surpreender e ficar de boca aberta para o que Deus vai fazer na sua vida. Mas é só para quem acredita e